Fala comigo, craque, rapaziada, tranquilidade, vamos que vamos. Aquele videozinho da semana, né, para não deixar passar em branco. O Campeonato Brasileiro já acabou, mas a gente ainda tem muito o que falar e como eu me propus a fazer só um vídeo na semana, eu deixei passar um tempinho para falar para vocês os 5 melhores jogadores do Brasileirão, na minha humilde opinião, tá, rapaziada? E o que eu trouxe para colocar esse ranking, o que eu imaginei para elencar, né, esses 5 melhores jogadores, na minha opinião, como eu já disse antes. Então vamos lá, eu coloquei como base aqui consistência, né, o que o jogador fez durante o ano inteiro do Brasileirão. A gente está aqui falando sobre o Campeonato Brasileiro, né, sobre a temporada do jogador, né, os outros campeonatos. Então a consistência, a importância dele para o time, o que ele fez, com a presença dele e sem a presença dele, o time sentiu, não sentiu, como é que foi? A evolução dele durante o campeonato, o que esse jogador caiu de produção, que é normal, ele caiu muito de produção, ele caiu pouco de produção, ele conseguiu manter, né, ali uma boa sequência, ele conseguiu vários jogos em sequência, ele conseguiu ficar pouco tempo sem jogar, enfim, tudo isso eu trouxe, fiz uma misturebinha ali para colocar os 5 melhores e vamos logo na 5ª posição, né? Um pouquinho polêmico, vou dizer aqui para vocês que esse meu ranking aqui tá um pouquinho polêmico e depois eu quero que vocês me digam se concordam ou não, tá? 5ª posição, Tiquinho Soares. Caraca, Tiquinho Soares, mané. Pô, rapaziada, Tiquinho Soares começou bem demais o campeonato. Ele fez o primeiro turno, pô, sensacional. O segundo turno também ele estava numa boa sequência até que ele se machucou. Depois que ele se machucou, ele não voltou mais o mesmo, normal, foi uma lesão no joelho. A chegada do técnico também no Lage deu uma quebrada ali na sequência, que ele vinha tendo uma boa sequência. Ele era o artilheiro isolado do campeonato e durante muito tempo ele ficou sem marcar gols e mesmo assim ele terminou como vice-artilheiro do campeonato, né, junto com o Paulinho. Pode-se dizer que artilheiro, vice-artilheiro. Mas por conta dessa queda brusca de produção dele, ele ficou em 5º lugar. Poderia ter ali ficado um pouco mais à frente, mas o Botafogo era um time muito homogêneo até o momento. Ele era um time que não era dependente do Tiquinho Soares. O Tiquinho Soares fazia sim muita diferença, mas era um time que tinha o Vitor Sá, tinha o Eduardo, o próprio Tiquinho Soares, o Tietê ajudava muito, de Plácido, Adriel, enfim, era um time que estava muito homogêneo. Então o Tiquinho, ele poderia ficar fora alguns jogos e o Botafogo não sentiria tanto. Aconteceu isso, o Diego Costa deu conta do recado, enfim. 5º lugar, Tiquinho Soares. 4º lugar, rapaziada, Endrick, inversamente proporcional ao que eu falei do Tiquinho. O Endrick, ele começou um campeonato brasileiro normal, um menino novo, pô, não dá para cobrar muita coisa, não poderia se cobrar muita coisa do Endrick ainda, e mais durante um período que o Abel Ferreira resolveu abrir os olhos para o Endrick e colocar ele nos jogos, o moleque resolveu muitos jogos e para mim ele é um dos principais jogadores do Palmeiras, a principal peça que fez com que o Palmeiras tivesse essa alavancada aí e rumo ao título, não é? E assim, pô, não, mas você está dizendo que ele foi um jogador que foi o principal jogador para o Palmeiras ser campeão, ele está em 4º colocado. Rapaziada, são muitos bons jogadores, é um campeonato muito disputado e ele não teve uma sequência do início ao fim do campeonato. Ele não começou bem o campeonato, ele nem era titular no início do campeonato, na metade do campeonato. Ele resolveu o problema do Palmeiras e ele jogou muita bola no final do campeonato, ali nas últimas 11, 12 rodadas. Ele foi um cara primordial para o título do Palmeiras. 3º lugar, Hulk. O Hulk, ele já é um dos principais jogadores do Atlético Mineiro há muito tempo. O Hulk, ele colocava a bola nas costas quando ainda não tinha tantas estrelas assim, né, no Atlético Mineiro. O Hulk é um jogador que chamava sempre a responsabilidade, jogador muito forte, muito habilidoso. Ele protege muito bem a bola. Ele não teve uma sequência assim ruim do Campeonato Brasileiro. É claro que durante algum tempo ali, quando o Filipão chegou, muita coisa ficou mal ali no Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro teve uma temporada muito complicada, foi assim, começou lá embaixo e subiu de produção loucamente. Só que o Hulk, ele foi um dos poucos jogadores do Atlético que mesmo na má fase, ele pôde ainda
se sobressair, né, nesse período. Então ele foi um cara que conseguiu manter um bom nível de futebol, mesmo quando o clube não estava jogando bem. Então meu terceiro lugar vai para ele, Hulk, Paraíba, cara que é ídolo aqui no Futebol Clube do Porto. E aí, rapaziada, vamos para o segundo lugar. Segundo lugar não poderia ser para outra pessoa a não ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O artilheiro do Campeonato Brasileiro foi segundo? É, porque em primeiro lugar ficou um cara que destruiu. Mas vamos falar aqui sobre Paulinho. Paulinho, que na minha opinião foi o segundo melhor jogador desse campeonato. Ele subiu muito de produção. Ele, junto com o Hulk, foi responsável por vários gols do Atlético Mineiro. Ele, diretamente ou dando assistência, ele conseguiu dar fugas pelas laterais, ele conseguiu ser homem de referência, ele conseguiu trabalhar, jogar no meio de campo, ele conseguiu organizar time, e ele tá muito forte fisicamente, né, rapaziada? Vocês viram aí alguns jogos dele, principalmente aquele jogo contra o Flamengo, que ele faz o gol, tira a camisa, ele também, tava massa, né? O cara foi convocado para a seleção brasileira. Ele também não teve, assim como o Hulk, uma sequência ruim no Campeonato Brasileiro. Eu sei que o Paulinho não foi uma grande estrela durante o campeonato inteiro, mas a evolução dele durante a competição mostra que ele pode sim estar nesse segundo lugar, porque não só como artilheiro do campeonato, mas também como um jogador de força mental. Ele é um cara que sofreu algum preconceito relacionado à religião, ele também é um cara que não estava tendo uma boa sequência no Atlético Mineiro, mas mesmo assim insistiu. Tanto que depois, quando ele embalou de vez, o cara não parou de fazer gol, fazia gol todos os jogos, era difícil de parar, jogador muito rápido, jogador muito inteligente, e por isso meu segundo lugar vai para Paulinho. Valeu? Se você acha que eu tô até aqui indo bem, deixa seu like, comenta aí, vamos manter, né, uma sequência aqui de vídeo, vamos manter um diálogo, né, para ver se eu tô tendo o mesmo entendimento de futebol do que vocês viram. Mostra para mim, assim, são os 5 melhores jogadores, né, rapaziada? Não tô fazendo aqui a seleção do campeonato, eu tô trazendo quem eu acho que são os 5 melhores jogadores. Então, poderia ser um zagueiro, poderia ser um meio de campo, mas eu não consigo pensar um jogador de outras equipes, de outras posições, que fossem tão imprescindíveis quanto esses 5 que eu trouxe aqui, para os seus times, tá? Não é, quem é melhor, Tiquinho Soares ou Pedro? Eu acho que o Pedro é melhor do que o Tiquinho Soares, mas esse ano o Tiquinho Soares jogou muito mais e o Tiquinho Soares foi muito mais importante para o Botafogo do que o Pedro. Então, só uma comparação. Mas chega de blá blá blá, vamos pro melhor jogador do campeonato, El Mordedor. O nome dele é Luizito Soares, o Vampiro. Esquece o gringo uruguai de 37 anos, quando todo mundo achava que ele só vinha aqui no Brasil para passear, aí no Brasil para passear, para roubar, para se aposentar, que nada, rapaziada. O cara foi simplesmente o artilheiro do Grêmio, o cara foi responsável por, assim, o Grêmio ele só foi vice-colocado Brasileirão muito graças ao Luizito Soares. Por quê? O Grêmio foi a 4ª pior defesa do campeonato, mas foi um dos melhores ataques. O Grêmio foi o 2º melhor ataque do Campeonato Brasileiro, ficando atrás só do Palmeiras. Fez 63 gols, muitos deles saindo dos pés do Luizito Soares. Mais precisamente, 17 gols saíram dos pés do Luizito Soares. Fora as 11 assistências que ele deu, fora as jogadas que o Luizito criou, fora os espaços que o Luizito criava, fora Cara, assim, eu vi alguns jogos do Grêmio, principalmente Grêmio e Flamengo, onde o Luizito, ele simplesmente infernizava a vida da defesa do Flamengo. Um jogador muito inteligente, ele finalizava a bola de primeira, não esperava dominar, um toque só na bola, já ajeitava para quem vinha atrás. Isso não estou falando do primeiro jogo, né, do Flamengo e Grêmio, onde o Flamengo venceu o Grêmio. No jogo de volta ele não jogou. E aí, mesmo assim, o Grêmio ganhou o jogo. Só que você via que o Grêmio não ganhou aquele jogo do Flamengo no primeiro turno porque a bola não entrou de fato. Porque os caras tiveram várias chances de fazer gol e muitas delas saindo dos pés do Luizito. O Luizito criava, ele foi 10, ele foi 9, ele foi ponta, ele foi tudo nesse Grêmio.
Ele simplesmente deu a vida no Grêmio. Se o Grêmio ficou, como eu disse, em segundo, muito se deve a ele. Eu acho que ele devolveu o que o Grêmio pagou a ele, devolveu o que se esperava de um jogador do nível do Luizito Soares. Ele fez a gente ver o Campeonato Brasileiro num nível muito bom, né, com ele jogando. A gente teve a felicidade de ver o Luizito Soares jogando no Campeonato Brasileiro ao lado de outros bons jogadores. O time do Grêmio ele foi um time, para mim, mais constante do Campeonato Brasileiro, e ele só não ganhou porque perdeu alguns jogos ali, como eu disse, foi a quarta pior defesa, então deu esse mole, né? Porque o Grêmio Sempre esteve ali na briga lá na frente. O Grêmio foi um time que nunca esteve ali em décimo, em sétimo, em oitavo. A maior parte do Campeonato Brasileiro estava em segundo, em quarto, em quinto, em terceiro. Então brigou sempre lá em cima. Acho que foi um time que não tinha muitos bons jogadores, assim, craques, mas um time bem homogêneo também, assim como o Botafogo, um time que jogava muito certinho. Dá para se tirar umas boas peças ali do Grêmio. E o Luizito foi aí eleito não só por mim, mas também pela maior parte da mídia, como o melhor jogador do campeonato. E eu não estou falando isso, né, por causa da mídia, isso é a minha opinião realmente, pelo que eu vi, pelo que eu imagino e pelo que eu assim percebo de futebol, né, pelo que eu gosto de futebol. Para mim ele foi o melhor jogador porque foi o cara que teve mais importância para um time no Campeonato Brasileiro 2023. Valeu, craque! Se você gostou do vídeo, deixa seu like, seu comentário, compartilha com os parceiros. A gente quer movimentar cada vez mais. Eu vou falar aqui do Campeonato Europeu, né, já que o Campeonato Brasileiro terminou, não tem mais muita coisa para falar sobre o Brasil. Eu não sou jornalista, não quero ficar trazendo notícias. O Flamengo vai contratar fulano, o Grêmio vai contratar ciclano. Não quero isso. Eu gosto de falar sobre o jogo, eu gosto de comentar jogador, eu gosto de falar sobre aspectos táticos e deixa para essas paradas de jornalismo para jornalista ou para os blogueiros que se dispõem a fazer esse tipo de conteúdo. Não é o meu caso, eu gosto de falar sobre o futebol jogado dentro do campo até o vestiário. Depois dali, diretoria, parte financeira, etc, etc, eu deixo para outros que fazem isso muito melhor do que eu. Valeu, rapaziada? Vamos que vamos, fiquem com Deus, muito obrigado pela paciência aí e até a próxima. Tamo junto, craque!